Discriminação múltipla ou agravada e interseccionalidade são expressões sinônimas? Vamos estudar isso? Essa é a nossa aula número 10 do projeto Gabaritando Direitos Humanos na PCSP. E atendendo a um pedido de vocês, eu vou trazer aqui hoje esses conceitos para compreendermos e, inclusive, entendermos se são ou não sinônimos. Antes de mostrar para vocês aqui o texto, eu já quero deixar uma reflexão. Veja bem, você acha que as expressões são sinônimas? Se a VUNESP traz lá na prova discursiva, por exemplo, faça a diferenciação entre discriminação múltipla ou agravada e interseccionalidade. Você acha que a banca está considerando as expressões como sinônimas? Claro que não, não é? Então, estou vendo alunos tentando resolver isso de uma forma muito simplista e é preciso ter cuidado. Onde é que nós vamos buscar referências? Primeiro, em direitos humanos, é sempre um porto seguro aquilo que você tem em um documento internacional. Então, nós vamos começar estudando o conceito de discriminação múltipla ou agravada, que está na Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que nós já sabemos que é um tratado importantíssimo, ratificado com status de emenda, explícito no edital de vocês, tem muita chance de cair, especialmente o artigo 1º, que traz vários conceitos. Leiam muitas vezes, saibam não só marcar, mas também escrever sobre esses conceitos, porque pode ser uma questão, pode ser a nossa questão discursiva. A VUNESP, a banca pode pedi-los, né? A VUNESP é quem aplica, eu sei, eu falo VUNESP, mas aqui é a banca mesmo, já a CADEPOL, pode pedi-los para diferenciar a discriminação direta da indireta, pode pedi-los para falar sobre o conceito de intolerância, de racismo. Professora, onde é que eu vou buscar isso? Aqui no texto. Se a banca fizer isso, ela vai considerar como correto, o espelho da questão vai ser a própria convenção. Então, não inventem, fiquem com o que está aqui na convenção. Então, nós temos aqui o conceito de discriminação racial, que é tradicional, vem desde a década de 60 com a Convenção da ONU. Uma novidade, discriminação racial indireta, depois nós conversamos sobre isso. Discriminação múltipla ou agravada, que é o nosso objeto aqui nesse vídeo. Como é que a convenção define discriminação múltipla ou agravada? É qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante, então, ao mesmo tempo, em 2 ou mais critérios que estão lá no artigo 1º, no item 1, que é o que define discriminação racial, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes em qualquer área da vida pública ou privada. Pública ou privada. Não se esqueçam disso, porque a Convenção da ONU só falava da vida pública. Na Convenção Interamericana, nós temos esse acréscimo aqui da vida privada, não é? Então, vejam que é um conceito, obviamente, muito parecido com o de discriminação racial, mas é para ressaltar que, em alguns casos, essa discriminação é mais grave, porque esses fatores, eles se juntam, se unem, não é? Eles são concomitantes, eles atuam ao mesmo tempo, e aquilo que seria só uma discriminação passa a ser uma discriminação múltipla, agravada. Para alguns doutrinadores, essa discriminação múltipla ou agravada seria sinônimo de interseccionalidade. Então, vamos entender aqui um pouquinho do conceito de interseccionalidade. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui para vocês, de uma professora norte-americana
que foi pioneira, né, que foi quem cunhou a expressão interseccionalidade, que é a professora Kimberly Crenshaw. Para quem tem a apostila, isso que eu estou mostrando aqui está no capítulo 10. Quem tem as tabelas também, a tabela número 10, claro que menos completo, porque é um resumo, né, o que está na tabela. E quem não tem nada, compre as tabelas, adquira lá o curso de revisão, que é muito completinho para uma revisão, então vai quebrar um galho aí, vai ajudá-los nessa reta final. Então, a professora Kimberly Crenshaw, ela estuda feminismo, ela estuda essa questão de gênero, raça, é uma mulher negra, e ela, há um bom tempo, vem chamando a atenção para isso, dizendo que a mulher negra, só por ser negra, me perdoem, a mulher negra ela sofre uma discriminação maior do que o homem negro, porque além de ser negra, ela é também mulher, não é? Então, ela diz que é uma situação muito mais grave. Vejam que nós estamos falando de uma situação simples, mas que incide em dois fatores. Então, uma mulher negra, nós claramente enxergamos que ela sofre uma discriminação maior do que um homem negro. Porque quando gênero e raça se unem, gera-se o que ela chama de interseccionalidade. São fatores que convergem em uma mesma situação, gerando uma discriminação única, né? Uma discriminação que agrava aquele resultado. Acontece que a Corte Interamericana entende que interseccionalidade não é sinônimo de discriminação múltipla ou agravada. Para a Corte, interseccionalidade é uma situação ainda mais grave, certo? E aí eu trouxe aqui um exemplo, que foi o primeiro caso julgado pela Corte, onde ela traz pela primeira vez essa ideia de interseccionalidade, para vocês entenderem que é o caso González Luis versus Equador. Gente, isso aqui é triste, né? Então, só para vocês enxergarem a incidência desses fatores. O caso se refere à violação de direitos humanos sofridas por Thalia Gabriela González Luis e seus familiares. A Thalia sofreu uma discriminação gravíssima, porque aos 3 anos ela foi diagnosticada com HIV, ela adquiriu através de uma transfusão de sangue. Por causa disso, ela teve cerceado o seu direito à educação, então ela foi proibida de frequentar a escola, conviver com os colegas, né? Foi expulsa da escola, não conseguiu se matricular em outras. A família também sofreu discriminação, a mãe foi demitida por causa da relação familiar com a filha, né? Então convivia com uma pessoa que tinha o HIV, diagnosticada como HIV soropositiva. Eles já eram pobres, estão já de uma classe social desfavorecida e, obviamente, sem emprego, né, se tornaram ainda mais vulneráveis. Então, a Corte disse que nós tivemos aqui, nesse caso, uma confluência interseccional de múltiplos vetores de vulnerabilidade e risco de discriminação agindo sobre a vítima, associados à sua condição de gênero, infante, pessoa vivendo com HIV e pessoa em situação de pobreza. Tudo isso se juntou na pobre coitada da Thalia. Então, aqui a Corte enxerga claramente, isso é muito mais grave, porque se eu tivesse só Thalia com 3 anos de idade, sem escola, né, ela estaria sofrendo discriminação por ser mulher e por ser criança, né? Já enxergamos aqui uma vulnerabilidade. Então, já configura discriminação múltipla ou agravada, mas para a Corte é insuficiente para que se configure interseccionalidade. Eu quero que vocês se lembrem que para a Corte Interamericana, e claro que em provas você tem que ter um referencial, a Corte Interamericana considera que a interseccionalidade é a discriminação múltipla ou agravada ainda mais grave, é uma forma piorada de discriminação múltipla ou agravada.
em termos muito simples para vocês entenderem. Então, a corte diz assim, ó, a situação experienciada por Thalia não ocorreu pela mera existência dos múltiplos fatores, mas pela interseção desses, os quais resultam em uma forma específica de discriminação. Em outras palavras, acaso inexistente um dos vetores de discriminação observados pela corte, teria a experiência discriminatória sido de diferente natureza. Né? Então, se um deles não existisse, com certeza ela teria sofrido uma discriminação menor. Quando eles se juntam, eles trazem uma discriminação que é, digamos, super agravada. Então, eu tenho a discriminação múltipla ou agravada, e eu vou chamar de discriminação super agravada essa interseccionalidade, quando ocorre essa interseccionalidade. Ah, professora, mas tem caso de discriminação múltipla ou agravada que não configura interseccionalidade? Claro, na visão da corte, um homem negro, por exemplo, é um homem negro homossexual, vamos colocar assim, ele não sofre a mesma discriminação do que sofre uma mulher negra homossexual. Então, vejam que a interseccionalidade de gênero, orientação sexual, no caso da mulher, a própria condição de mulher, geram uma discriminação múltipla muito mais grave do que a discriminação múltipla do homem, que é homem e negro. Né? Homem negro e, vamos colocar, homoafetivo. Então, ele sofreria uma discriminação menor. Ah, professora, sempre tem que ter a relação do gênero? Não, nem sempre, mas normalmente acontece porque a mulher está sempre envolvida nessas situações de maior vulnerabilidade. Entendem? Então, essa parte aqui da sentença eu acho muito elucidativa. O problema da Thalia não foi só a mera existência de múltiplos vetores, mas a forma como eles se uniram, porque isso acabou com a vida da Thalia. Ela não tem mãe empregada, ela não tem escola, ela não tem mais um projeto de vida, não é? Uma fatalidade. Então, é isso que a corte está tentando explicar. A corte demonstra como os fatores se influenciam mutuamente. A situação de pobreza impactou o acesso à saúde de qualidade. Então, vamos pensar aqui, se a Thalia fosse rica, já teria sido diferente, não é? Porque ela já teria condições de contratar um advogado, uma escola seria obrigada a aceitá-la, mas não era. Então, aqui, vamos voltar aqui para o nosso pensamento. A situação de pobreza impactou o acesso à saúde de qualidade, ocasionando o contágio da vítima com o vírus HIV. Também a situação de pobreza dificultou a busca por melhor acesso ao sistema de educação. Então, se ela estivesse em uma boa escola, em uma boa clínica, né, tendo acesso a uma saúde, um atendimento melhor na área da saúde, possivelmente ela nem teria contraído o vírus. Então, a situação de pobreza já gera esses dois outros problemas. E, igualmente, isso impediu a Thalia de ter uma vida digna. Por sua condição, a vítima necessitava de apoio estatal para impulsionar seu projeto de vida. Isso aqui é muito interessante. A corte fala que ela teve um grande prejuízo no seu projeto de vida, sendo que o caso de Thalia demonstra que o estigma sofrido por pessoas vivendo com HIV possui um impacto não homogêneo. Esse exemplo fica melhor. Um homem adulto que tem HIV não está sujeito a esse desastre na sua vida, como aconteceu com a Thalia. Então, se eu estou falando de um homem que não... Primeiro, ele é homem, já não incide a questão do gênero. Segundo, um adulto, então não tem a vulnerabilidade da criança. Tem acesso a um bom sistema de saúde, tem uma boa formação, não é pobre. Vejam como, apesar de termos um fator que vamos colocar um homem negro que tem o HIV. Então, já incidem dois fatores, se nós pensarmos em raça e na própria estigmatização por causa do vírus, ainda assim, ele não sofreria nem 1/10 do que sofreu a Thalia.
porque no caso dela nós tivemos a combinação desses fatores, que foi o que a corte chamou de discriminação interseccional, interseccionalidade, tá? E a estigmatização pode ser percebida mais intensa em grupos já marginalizados. Então, isso sempre será pior para mulheres, para pessoas negras de uma forma geral, pessoas em situação de rua. Então, é muito frequente, é muito comum que a interseccionalidade envolva essas pessoas que já são naturalmente vulneráveis e temos aqui a soma de vetores, de fatores de discriminação. A Kimberly Crenshaw, quando vai explicar a sua ideia no vídeo, que eu vou deixar o link para vocês, ela fala que é como se a pessoa estivesse no cruzamento entre várias ruas. Na minha cabeça, eu só imagino essa pessoa sendo atropelada por vários tipos de discriminação, por vários fatores discriminatórios, e isso gera um prejuízo enorme na vida dela. Então, vamos pensar assim: eu tenho a discriminação múltipla ou agravada, que, claro, deve ser combatida, mas eu tenho uma situação muito pior, que é a discriminação superagravada, quando eu tenho a interseccionalidade. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Seria um ótimo tema para a discursiva de vocês, né? Então, tenham isso em mente, estudem, não vamos simplesmente dizer que é sinônimo de discriminação múltipla ou agravada, porque está aí a corte para nos mostrar que não é assim. E se a banca perguntar, com certeza ela não quer que você responda que são sinônimos e pronto, até porque você não teria o que responder, não é? Se pensar só que são sinônimos. Então, estabeleça essa diferença, faça essa relação com o entendimento da Corte Interamericana. Combinado? Então, espero que ajude vocês aí, que tenha ficado mais claro esse interessante conceito que está na moda, que está expresso no edital de interseccionalidade. Vocês já sabem do nosso combinado, é curtir, comentar, #aula11, compartilhem, porque isso pode ajudar muita gente a compreender bem o conceito. Beijo, pessoal, nos vemos em breve na nossa próxima aula. Até já!